Muito bem, então para esse início, o tema é bastante exigente. Ele, enfim, poderia percorrer alguns itinerários. E o que eu pretendo fazer aqui será da seguinte maneira, sobre a temática, né? Será mostrar algumas ideias em alguns princípios, para que o educador se dê conta. Eu falo educador, pai, mãe, professor, enfim, né? Ele se dê conta da responsabilidade da sua própria educação antes de educar alguém. Ou seja, entende-se, através de São João Crisóstomo, lá no início do cristianismo, né, esse grande doutor da igreja, que devotou muitas de suas obras à família, à educação dos filhos, de que os melhores estão na educação, ou seja, os melhores profissionais, né? Então isso aí você fala assim, será que eu estou pronto para isso? Bom, aí eu acredito que não, né? No caso dele, poderia ser atribuído que sim. Então é muito exigente, com certeza. E o primeiro obstáculo da própria educação para educar alguém é ter consciência adequada de si mesmo. Ter aquela consideração que São Paulo diz, uma consideração adequada de si mesmo. E viver de acordo com essa consideração. Portanto, nos obriga a fazer um itinerário, um percurso de um conhecimento a respeito da própria vida espiritual, para poder educar uma criança. Caso contrário, vamos incorrer em muitos erros. O primeiro deles, vamos querer educar o intelecto como que separado de todas as outras áreas do ser humano. Vamos entender então a educação a partir dos movimentos de educação atual que fazem esse erro, porque eles estão separados do núcleo que transmite vida, norteia, sustenta todas as demais áreas, né? Que é a vida com Deus, a vida em Deus. Fiquei muito feliz porque recentemente uns amigos lá do Rio Grande do Sul publicaram, reeditaram duas obras do Padre Leonel Franca. Elas não estão aqui à venda, né? Mas fiquei feliz porque aqui em minhas mãos tem esta obra, né? A Formação da Personalidade, do Padre Leonel. Se pode dizer assim, né? A beleza da obra está naquela capacidade de um homem que leu muito, estudou bastante, refletiu muito também e deixou assim como que mascado para as pessoas algumas ideias, né? E tem um capítulo onde ele vai falar sobre a responsabilidade do educador, muito convergente com inúmeros santos e grandes papas que também falaram sobre o educador. E a sua obra volta-se ao centro, à centralidade da educação, que a alma da educação é a educação da alma. A alma, o centro da educação é a educação da alma. O centro está nisso. E como que a partir disso, né, você forma o ser humano em todas as demais áreas. Veja que nessa pequena encíclica, desconhecida por muitos, né, Divini Illius Magistri, de Pio XI, finíssima, né? Uma encíclica escrita sobre educação, né? O Papa vai falar que o fim próprio e imediato da educação cristã
é cooperar com a graça divina na formação do verdadeiro e perfeito cristão. É cooperar com a graça na formação do verdadeiro e perfeito cristão. Dentro disso, será que não está a vida intelectual, a vida afetiva, a física? Sim, tem tudo. É que ela não está separada, não é um recorte. Abaixo, inclusive, ele fala assim: por isso, o verdadeiro cristão, fruto da verdadeira educação cristã, é o homem sobrenatural, que pensa, julga e opera constantemente e coerentemente segundo a sã razão, iluminada pela luz sobrenatural. Por isso Chesterton vai falar, né, que o que há de mais natural no homem é aquilo que há de sobrenatural nele. Quando o homem se ajoelha, é no momento em que ele se eleva, né? E se colocassem se o impedissem de rezar, estariam amordaçando o homem, né? De fato, ou seja, essa educação pós-Revolução Francesa, especialmente, né? Um segundo momento de grande cisão, de laicização e descristianização de todas as bases que o cristianismo lançou, né, suas sementes e suas estruturas, teve um impacto maior dentro da educação, porque começou a se entender que a religião, a vida do espírito, ela era algo paralelo, que não dentro da escola, e que o educador não é um catequista, né? Já é um primeiro erro as pessoas imaginarem que simplesmente seria uma catequese. A escola católica, tem catequese na escola católica. Ela fala: sinto muito, isso aí não tem nada a ver. Tem um monsenhor, né, Gomet, ele mesmo fala, né, 2 aulas de religião na semana dentro de uma escola católica pode ser equiparado a ter 2 aulas de qualquer língua ao longo da semana. No máximo 5 anos, essa pessoa vai verificar que ela não consegue manter um diálogo, traduzir e ler na segunda língua. Então, imaginem vocês em relação à fé, mais abstrata, mais profunda, mais fundamental, se ele vai realmente aprender assim 2 aulinhas de religião na semana. Então é muito mais, né? Seria muito diferente do que as pessoas podem imaginar. E veja que nessa encíclica, essa grande encíclica, o Papa diz que as escolas, as boas escolas, elas não são tanto pelos seus regulamentos, ou como o Padre Leonel vai falar aqui, não é pela beleza arquitetônica, não é pelo material didático, não é pelos conteúdos. Os dois estão falando a mesma coisa, é pelos mestres dentro dessas escolas. E dentro das famílias também, não tem diferença nenhuma, né? É pela pessoa que educa. Ali está a diferença. Mas o interessante é que quando a gente fala de responsabilidade do professor, do mestre, do educador, a gente tem que então adentrar um pouco para poder ter algumas ideias aqui. E a primeira delas eu vou tirar da própria encíclica, onde o Papa fala que esses bons mestres, eles muito antes se prepararam para o exercício da sua profissão, da sua disciplina. Ok, então o primeiro passo. E o segundo, eles adornaram a sua alma de qualidades intelectuais e morais. Porque ali ele não está explicando, ele não está, olha, quais são as qualidades intelectuais, quais são as qualidades morais, né? Ele simplesmente cita. Aí vai daquele que estuda, não vai encontrar na encíclica uma referência para buscar isso, buscar, pedindo a Deus, né, quem busca encontra, buscando entender, nesse itinerário de formar o educador, quais são essas qualidades, quais são, como se desenvolvem, como eu aprendo e como eu ensino. Muito bem. Então, o que eu quero fazer aqui é mostrar 3 consideradas pelos santos que se devotaram à educação, que podem ser vividas por pais
e que eram ensinadas justamente para os mestres, para aqueles que de fato iriam se devotar à educação de uma criança e de um jovem. Muito bem. Para entendermos a primeira delas, nós vamos ver o seguinte: o impacto do mau exemplo na vida de uma criança. E por que precisamos começar por aqui, sobre o impacto do mau exemplo na vida de uma criança? É porque talvez a gente não se dê conta que nós damos muito mau exemplo. E a gente talvez não acredite que a gente dê mau exemplo. Não esqueçam a frase do início que eu falei, ter uma consideração adequada de si mesmo, né? Então, imagine o seguinte: vamos ver o pai e a mãe. Uma mãe que diga para a sua filha que uma pessoa bem educada é uma pessoa que ela tem domínio sobre suas paixões e que, portanto, tem paciência, né? Tem fortaleza interior para não se deixar levar por todas as influências do seu dia a dia. Muito bem, ela fala isso com a sua filha lá no jantar, que beleza e tudo mais e tal. Tá bom. Só que ela passa o dia inteiro de mau humor, tem claríssimas atitudes de impaciência, e não é com os filhos, ela vê com os demais. Ela passa boa parte do tempo reclamando e também falando mal. Muito bem. Não, mas aqui eu vou à missa e eu rezo o Santo Terço, né? Muito bem. Aí vem o pai. O pai que fala do valor do trabalho, da importância do trabalho, tá? Só que o pai, ele acorda e já vai para o sofá cansado, né? Tá ali, não tem assim um empenho real no trabalho, mas ele fala do trabalho, né? Então, o que o pai e a mãe estão comunicando para a criança? Eles estão comunicando o seguinte: olha, eu não creio naquilo que eu falo. É o primeiro ponto. Eu não creio no que eu falo. Eu falo uma coisa para você, mas eu não acredito nisso, eu só estou falando. Um segundo aspecto, quando a gente cai em clara contradição, né? É que nós estamos mostrando não que temos uma fragilidade na vontade, que nós não fazemos aquilo que acreditamos, né? Mas que é muito mais gostoso deixar de fazer aquilo que eu estou falando que é uma regra necessária a ser vivida. É mais assim, já exige muito esforço fazer isso. E o problema é que essa atitude de declarar a contradição entre palavras e ações, né, elas têm impactos na vida de uma criança. O padre chamado Antônio Royo Marim, ele diz na sua obra Espiritualidade para Seglares, Espiritualidade para Leigos, né, ele está só citando uma obra antiga em que ele vai se basear para falar isso, né? Ele fala que isso é uma parte do próprio escândalo, é conduzir ao pecado, é deixar que ele caia no pecado, porque ele estará frágil. O pai, imagina que está dando um bom exemplo em alguns momentos, só que ele não observa a sua vida no dia a dia, aquelas convicções que ele diz ter e como ele vive, porque aqueles que creem devem viver como creem. E depois ele se espanta, pode se espantar, que talvez os filhos se desencaminhem. Então isso é para nós um pouco de atenção, de a gente olhar com seriedade. E eu não estou falando isso para vocês, tá? Eu falo isso todo dia na minha casa, pedir a Deus de ter atenção para os filhos, de observar nas próprias atitudes, no exame de consciência diário, se de fato estamos procurando viver os mandamentos. Olhar, é isso, estamos tentando mesmo, o nosso empenho diário é esse, queremos realmente ser todos de Deus, né? Tem misérias e falhas, com certeza, mas o problema é quando não se nota aquele flagrante de contradição
entre o que você está falando e o que você não está fazendo. Quando as crianças são pequenas, elas acabam te pegando, assim, se elas falam, né? Meu filho maior está aqui, com certeza ele vai se lembrar de um dia em que à mesa eu teci uma crítica a uma pessoa na mesa de almoço, né? E o nosso pequeno ali de 5 anos, com muito jeito, até um pouco envergonhado de falar, ele diz assim: papai, mas o senhor fala que a gente não pode fazer isso, é feio, né? Então ele percebeu uma verdade. Eu não podia virar para ele e falar assim: não, mas essa pessoa merece, né? Não tinha como, porque eu não posso ir contra um critério objetivo, moral, né? Porque a moral é isso, a moral ela é obrigatória, ela é clara, objetiva e em si verdadeira. Então você não pode ir contra, senão você está deseducando, falando: não, no meu caso eu posso, né? Eu tenho um abono para poder fazer isso. E esse primeiro aspecto de o cuidado com a contradição deve ser um permanente critério para o educador, em que ele deve olhar não só para aquilo que ele está ensinando, mas olhar para ele mesmo quando ensina, o antes, né? Veja bem, eu acredito que ninguém tenha dúvida de que um professor influencia muito a vida de um ser humano, tá? Acho que quem tem dúvidas sobre isso, a gente pode depois ter uma conversa ali paralela para explicar um pouco mais. Quanto que a gente sofre influência de todo mundo e de um professor, porque ele passa mais tempo conosco, né? As pessoas, inclusive, subestimam essa influência. Então, esta influência, se este professor tiver vida para transmitir, ele está passando vida para esse aluno. Não só com o que ele está ensinando o conteúdo, mas com a própria vida. Isso é o que inclusive o Padre Leonel vai falar. Ele fala assim: bom, esse professor tem o domínio da ciência que ele vai ter que ensinar. Hoje, esse item já não é mais cumprido por muita gente, né? O fulano é professor de língua portuguesa, mas, puxa, ele tem ali problemas sérios. Depois o segundo item, ele fala de um conhecimento de psicologia da criança. Só que a psicologia que ele está falando não é a psicologia fundamentada na psicologia social. Não é essa psicologia, é de outra esfera que ele está falando, de uma outra maneira de ver o ser humano. Fala: bom, depois disso, o que mais que o professor precisaria? O professor precisaria ter um domínio das formas, ele chama de didática. Só que se a gente fala simplesmente didática hoje, ali é década de 30, aí você pensa que é técnica, não tem nada a ver com técnica, entende? Tem a ver com a pessoa perceber que o outro não compreende, que ele não está conseguindo fazer com que ele encontre a verdade, e ele, como ele domina o assunto, então ele faz vários caminhos para tentar fazer com que ele perceba e alcance a verdade. Só que ele chega ao quarto item, que é o que eu estou tentando desenvolver com vocês, que é a educação, é a transmissão de vida a vida, né? Eu passo aquilo que eu sou e possuo, e eu estou passando o tempo todo. Com as crianças é assim, porque eles vão imitar, inclusive, os pais e os professores. Então, o cuidado com o mau exemplo não é o mau exemplo daquelas coisas assim grandiosas, é o do dia a dia, dos pequenos erros, que o padre Royo Marim, né, Antônio Royo Marim, vai dizer, né? Mas tem erros inevitáveis, né? E o que a gente faz com os inevitáveis? Bom, então ontem você esteve de mau humor, tá bom, nos próximos 29 dias você não vai estar mais, né? Fácil, né? Assim, então, você tem consciência disso, então, eu não posso estar mais. Mas você fala: bom, mas como que a gente faz para evitar? Então tem que ter vida de, ele fala, oração, sacramentos, reflexão, exame de consciência. Então ele está tentando fazer com essa pessoa que recebeu de Deus a facilidade para poder praticar os mandamentos com o auxílio dos sacramentos, e da vida de oração, e da vida coerente
de um ser humano que usa a reflexão, de olhar e parar realmente, gastar um tempo do seu dia para poder se analisar como educador no seu lar, o educador na sala de aula, educador como catequista, de olhar e ver em si mesmo suas próprias misérias e voltar-se para a fonte de toda a autoridade, que é Deus. Isso nas palavras do padre René Bethlehem, naquela obra Catecismo da Educação. Ele fala: bom, ninguém pode ensinar em pecado mortal, é a primeira condição do mestre. Eu falei: uau, que coisa, está no livro Catecismo da Educação, tá? Fala assim: quais são as condições do mestre? Ele fala: primeiro, não dar aula em pecado mortal, é uma hipocrisia, né? Falou: poxa, porque ele não está desplugando. Por que uma hipocrisia? Porque o fulano está separando tudo. Ele não está entendendo o sentido da vida, ele não vive de acordo com a própria verdade. Então ele está mais só ensinando ciências, química, física, matemática. Essa parte ali não importa, ninguém está vendo, inclusive, né? Mas é que eu tenho minha profissão, eu vivo disso. Então, somos chamados a uma verdadeira coerência pessoal para poder dizer: olha, o caminho é esse. Não é simplesmente um aprendizado da matéria, né? Mas é porque eu estou me formando, né? Eu me deixo ser formado. E a primeira de todas as virtudes, né, do itinerário do mestre, vai dizer São Francisco de Sales, em consonância com outros santos educadores, é a caridade. Mas não é a caridade que você está imaginando. Entendi, vou lá atender o pobre, eu vou lá cuidar do doente. Não é dessa que ele está falando. Essa daí é uma expressão da caridade. Ele está falando da busca da união com Deus. Essa é a caridade, da busca da união com Deus. O mestre deve buscar, antes de qualquer coisa e permanentemente, a sua união com Deus. Por quê? Porque ele só vai ter potência e autoridade para poder formar se ele estiver unido com o Divino Mestre. Se ele estiver unido, ele dá a sua palavra, a autoridade de quem está buscando viver uma vida coerente com aquilo que Deus deseja para ele. Então até a matéria como que fica mais fácil, né? Porque a graça o inspira, a graça o ilumina, a graça o norteia para que ele possa ensinar. Então é uma busca de união. E aqui então um parêntese que eu peço bastante atenção, né? Não é falar bem de Deus, não é falar bonito sobre Deus. Palavras de São Francisco de Sales na obra Direção das Almas. Não, acho que não tem traduzida para o português. La Dirección de las Almas, São Francisco de Sales, né? Então quando ele vai falar das virtudes do mestre, né, ele coloca a caridade e diz, né, o que acontece com uma pessoa que só fala bem de Deus, mas não fala com Deus, ou tenta falar com Deus, mas não está dando certo, né? Ele vai, mais cedo ou mais tarde, ser percebido pelos demais. Então ele vai ser percebido pelo filho ou pelo aluno. Ele vai ser percebido. Ele vai perceber por quê? Porque quando ele fala, ele evoca uma ressonância que não é verdadeira. Como ele não está unido, ele não tem essa ressonância. Então ele fala, mas não tem a verdadeira força da união. Então quando ele vai dizer, olha, a primeira das virtudes é a caridade, é a busca da união através da vida de oração genuína, né? É a pessoa que realmente entendeu que o formador, o educador, o pai, a mãe começa e deve terminar educando os demais, primeiro se permitindo diante do Divino Mestre ser educado por ele. Ele vai ter luzes interiores para isso. Vamos mostrar algumas consequências dessa formação desse educador, tá? Imaginem vocês o seguinte, não vou ficar colocando grandes exemplos aqui, mas numa sala de aula com crianças ou dentro de uma casa, as crianças fazem traquinagens, né?
estão lá e faz alguma coisa assim que é normal, é próprio de criança, né? Tem coisas próprias de crianças e tem coisas que são expressões dos pecados capitais dentro da criança. Muito bem, mas eu sou só professor de matemática. Ele teve aquela atitude, me cabe apenas não permitir que ele reaja daquele modo. E ele assim como que simplesmente coloca a disciplina na sala de aula, é um bom professor, católico, está tentando só manter a coisa e tal, e como quem não é comigo aquela parte. Eu estou para ensinar bem a matemática, sem ideologias, né? E ele não fala, não, isso não é meu papel, isso é do orientador educacional, é do psicólogo, é do padre, é do pai e da mãe. Mas aconteceu na minha frente. Ele teve lá uma atitude que demonstra, pelas palavras ou pelos gestos, um certo vício interior, né? Olha, Dom Bosco, quando ele vai falar sobre a educação das crianças, ele está olhando exatamente isso. Ele está olhando os obstáculos à educação do ser humano. Nas palavras, né? O Clemente de Alexandria vai retirar das Sagradas Escrituras aquele texto onde fala: aplainar os caminhos para o Senhor passar, né? Então, às vezes a educação não acontece, não é porque a criança está com fome, pode ser. Não é porque a criança assistiu à separação dos pais, pode ser. Não é porque ele não gosta dos amigos, os amigos o maltratam, também pode ser. Então pode ser de várias ordens, mas pode ser que ninguém esteja vendo o que é de mais importante, que o seu interior ele é frágil e ele ainda não sabe conduzir-se, entender os seus próprios vícios, os pecados capitais dentro de si. Ninguém o ajudou a lidar com isso, ninguém o ajudou a mostrar que, olha, ele tem que ter domínio sobre isso, que a educação chega a esta profundidade. O verdadeiro educador, ele está atento, ele não corrige na hora, pode ser que depois ele converse com ele, vá guiando, vá ajudando, né? Dom Bosco, ele tem lá chamadas os boa noites, acho que vocês conhecem, né? Não sei, devem conhecer talvez, muito bonitos. As pessoas imaginam Dom Bosco assim, sempre, não sei, sorrindo, nem cavalo, assim, mostrando os dentes, né? É só ver os boa noites que ele fazia com as crianças. Um que eu já li na minha casa, né? Depois de um dia de peraltices das crianças, eu falei, bom, hoje é o dia de ler este Boa Noite de Dom Bosco, né? Que é da história de uma raposa e de uma galinha. Não vou contar agora que é longo, mas ele está fazendo uma analogia ao demônio que busca os jovens que desobedecem às regras, que vivem como querem, que fazem só o que querem. E assim, conta a história, dá a moral e termina dizendo boa noite, né? Eu estou imaginando um moleque lá no oratório, assim, ouvindo a história de Dom Bosco, e ele vai falando, a galinha vai, e a raposa, ele vai contando assim, é super, tem um drama assim, imagina até a voz de Dom Bosco falando, aí a galinha fugindo e tal, e a raposa vai pegar, e ela foge de todo lado, e a raposa vai pegar, e foge mais um pouco, e a raposa pega a galinha, né, tal, e só sangue, ele fala, né? E aí ele traduz os significados daquela coisa. E o demônio vem e faz assim, ele faz desse modo, e vai contando tudo o que ele faz. E quando ele termina de falar isso, ele fala, boa noite. Eu imagino o moleque, não, boa noite não, eu preciso me confessar agora. Não, o senhor falou de recadinho, não, dormir não dá para dormir, né? Ele vai sonhar, vai acordar procurando o Dom Bosco, né? Então, por quê? Porque às vezes não basta simplesmente falar assim, não faça. Às vezes tem que ele criar uma parábola, né? Aquela grande sensibilidade era própria de um homem unido com Deus. Por isso um grande educador, um homem unido com Deus, tinha a observação, né? Uma verdadeira observação, né? Que dá tempo, né? Observa com o tempo, olha cada um, vai vendo, né?
vai conhecendo a família dos vícios nas almas, que às vezes aquela palavrinha solta tem um significado maior do que pode se imaginar. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso não é matéria da educação, é o que muitos pensam, que isso não tem nada a ver com a gente, né? Que a gente faz o que em casa? Brinca, pelo menos está brincando aqui de forma sadia, né? Controlado com os amiguinhos, né? Aí a gente vamos fazer uma cidade católica, um feudo. Vamos fazer, quem quiser aqui, eu estou começando já hoje aqui, fazer em João Pessoa um feudo, hein? Aí só fica é uma coisa até interessante, né? Vamos fazer só a gente, e aí esse lasque-se todo mundo e tal, e aí nossos filhos vão conviver só entre nós, beleza, vai ter essa gente casada mais feliz, né? Porque gente boa ali, gente boa aqui, ótimo, está tudo resolvido, né? Como se fosse um passe de mágica. Fez assim, está todo mundo santo porque a gente fez um feudo católico, né? Olha, não é bem assim, né? Por quê? Porque dentro de nós tem os vícios, tem os pecados capitais. E quando Nosso Senhor fala vigiai e orai, Ele não está falando vigiai o outro, tá? Onde Ele está falando vigiai, de São Bernardo de Claraval? É nas causas dos pecados. É lá no interior da alma que é para vigiar. É aprender a ter aquela atenção interior. Por isso, mais que ficar traduzindo ou parafraseando, eu recomendo uma obra que talvez seja para alguns, não desanimem, né? Não desanimem não porque ela é árdua, mas é porque ela é como se fosse um triturador. Você entra e sai do outro lado todo triturado. Você sai assim, é como se jogasse esterco de vaca, passasse com o trator em cima, desse marcha ré, voltasse, jogasse mais esterco, então não sobra nada, né? Tratado da Consciência ou do Conhecimento de Si Mesmo, de São Bernardo de Claraval, né? Tratado da Consciência. Quando essa obra chegou em minhas mãos, você ainda pensa um pouco bem de você mesmo, né? Aí você começa a ler, você fala, não, cara, acabou, estou no colo do capeta, né? Se tiver que ser assim, já era. Não, relaxa, não, beleza, vamos embora, né? Ah, mas São Bernardo de Claraval não fala falando para monges? Não, essa obra não tem nada a ver com isso. Ele está tentando fazer o educador aprender a deixar Deus formar a sua alma, ir lá e trabalhar em conjunto com Ele. Como é que trabalha aqui, né? Como é que a gente vai trabalhar lá dentro? Veja, só para estimularmos a leitura, né? Se é que o trecho será estimulante, né? Veja bem, São Bernardo fala assim, olha: Deus habita com agrado na tranquilidade dos corações, nas almas sossegadas e em calma. Ele mesmo é a paz, e na paz tem sua morada. Porque ele retira daquele trecho das Sagradas Escrituras que diz: edificai-me um santuário e nele morarei entre vós. São Bernardo está parafraseando, ele está explicando esse trecho das Escrituras para nós, né? Necessita para isso que cada qual não esteja em desacordo consigo mesmo. Olha só que sensacional, a gente está falando de contradição entre palavras e atitudes. Que não estejam de acordo consigo mesmo. Todo reino dividido será desolado, e suas casas cairão umas sobre as outras. A alma deve possuir a casa de seu corpo, completa, intacta. Enfim, continua falando. Seus membros não estejam discordantes entre si. O que quer dizer? Isto é, o entendimento, a vontade e a memória não se encontrem, no caso, a razão extraviada, nem pervertida a vontade e nem manchada a memória. Ele vai tentar ensinar a pessoa como ele vai cuidar do seu entendimento, da sua vontade, da sua memória. Ele está tentando mostrar para você a vida interior, te ensinar, formando. É como se fosse um mestre falando: eu vou te formar, vou cuidar de você.
E onde ele quer formar? A consciência. Onde os socialistas tentam chegar? Na consciência das crianças. Só que aqui São Bernardo está tentando tirar os obstáculos que nós mesmos, com a nossa vida e com os nossos erros, colocamos na nossa consciência. E ele termina dizendo assim, esse trechinho aqui, né? Não, vou pular isso aqui, que tem uma parte mais interessante, mais dura. Mas, assim, a gente sai meio mal depois de ler isso. Nossa. Viu? Olha, não pense conhecer as coisas do Espírito aqueles que não conhecerem a si mesmo. As pessoas falam, eu tenho uma experiência com Deus, não sei o que, tá lá. Mas o fulano não consegue nem guiar a si mesmo. Aí, só que ele diz que está unido a Deus, mas ele não tem um verdadeiro conhecimento sobre as suas misérias, não as combate seriamente por amor a Deus. Essa obra, ela está tentando fazer isso, está tentando educar a verdadeira vida interior. E leiam em conjunto com uma outra obra, né, publicada pela Concreta, maravilhoso, né, reeditado, né, Os Graus da Humildade e da Soberba. Também é pequenininho, só que cada trecho é um tiro de canhão, né? Fala, não, então não tem jeito, se é isso aqui, acabou, né? A própria apresentação do livro vai falando, né, ou seja, que é uma coisa maravilhosa, porque qual é o fruto da educação? O fruto da educação é a verdade, né? É o cume, é a verdade. Só que São Bernardo fala, só chega a alcançar a verdade quem fez o labor. E quem fez o labor é quem chegou ao ápice da humildade. Quem cumpre todo o trabalho interior da humildade tem como fruto do labor a verdade. A verdade alcançada pelos humildes, que é para aqueles que têm um pouco de educação, a virtude maior do educador, a humildade. Não é que o professor não reconhece que ele não sabe as coisas, eu sei, mas não sei, ou ele faz cara de humilde. Não é isso, não é isso humildade, tá? Por isso que vale a pena ler a obra. Mas dentro dessa virtude da caridade, do amor a Deus, né, é aquela atitude realmente de diariamente ordenar a vida no seu dia, no seu lar, ou como educador, para cumprir os mandamentos no dia a dia. A igreja já deixou à disposição de nós muitos meios para poder a gente fazer esse trabalho sério. Hoje, por exemplo, é lamentável que a gente às vezes tem incoerência com o nosso exame de consciência. Não, parece que as pessoas perderam o hábito de fazer exame de consciência diário, né? De combater mesmo o seu vício, conhecer o seu erro profundamente, saber como move, né? Se não temos esse conhecimento, nós estamos à deriva. E aí o problema é que nós nos chamamos educadores, porque já temos filhos ou somos professores. Como eu vou educar alguém? Como eu vou saber orientar alguém? Ter como ciência educar alguém, se eu nem percebo que talvez as causas da deformação daquela pessoa estejam no seu interior. Eu imagino que seja simplesmente a técnica. Tem crianças que têm problemas, digamos, foi mal alfabetizada, precisa cuidar disso. Mas tem crianças que você luta nisso daqui e parece que não funciona. Por que será? Será que não são desordens? Será que os vícios que muitos se entregam nos dias a dia não estão nesta raiz dos próprios vícios? Sim, ali estão. Ali sempre estarão dentro disso, né? Então, para a gente, inclusive, olhar um pouco mais essa virtude da caridade, o educador ele tem que levar em consideração que ele deve evitar a todo custo algumas coisas na educação de uma criança. Duas coisas. Todas as demais estão dentro dessas duas coisas. A primeira é a diferença de critérios. Por exemplo, um pai e uma mãe, né?
Não, aí ele corrige um filho porque ele tem um critério, mas a mãe discorda e vai lá e desautoriza. Isso deforma, porque a diferença de critérios, ela é dentro do reino, como se tivessem dois governantes, e cada qual fazendo de diferentes formas. Isso prejudica fortemente. Onde a gente encontra isso na mídia? Bom, é que o meu filho, sou católico e tudo mais, mas também a gente não pode ver alienado, então a gente vai ver certos desenhinhos, né? Ou certos filminhos. Você investigou aquilo para poder ver se os critérios que ali estão empapados, embebidos, não são contrários à própria verdade, à realidade, ao bem supremo do homem, do fim último do homem? Pode ser que sim. E se todo dia ele assiste, ele absorve, e dentro dele, qual é o fruto disso? Confusão. O fruto da diferença de critérios na educação de uma criança ou de um ser humano é a confusão. A pessoa não sabe se guiar, porque cada um fala de um jeito, outro fala de outro jeito. Essa é a minha verdade, essa é a tua verdade, eu acho assim, é a opinião, né? Não tem critério objetivo, tem descomando, tem desautorização, ele não sabe a quem obedece. E a primeira das virtudes que uma criança deve em casa aprender é a obediência. É a primeira delas que a criança deve aprender. Por que deve aprender a obediência? Porque ela está sendo guiada por aqueles que são seus pais e que têm verdadeira autoridade. Se, como diz Santo Agostinho, esses o alimentam em Cristo, então eles são autoridade. Se eles não buscarem união com Deus, eles não têm verdadeira autoridade. Mas se estiverem, serão pais ou serão mestres, né? Serão verdadeiros mestres no guia dessas crianças. Então, o cuidado com a diferença de critérios. Na nossa vida também, a gente tem que ver se nós não estamos no nosso interior com dois critérios. Uma coisa é o que eu ouço na homilia, que eu vejo na doutrina, que eu vejo no catecismo, que eu vejo nas Sagradas Escrituras, que eu vejo nos Santos Padres, que eu vejo nos santos, e outra coisa é o jeito que eu vivo. Então, isso é a diferença de critérios. E as crianças olham e percebem essa divergência que você aparenta, e isso confunde. Você fala por um super atleta, né? Como é a sua vida? Dedico tantas horas no treino, faço esses sacrifícios. A descrição dele é uma pessoa que vive para aquilo. Não, meus últimos 20 anos da minha vida foi voltados para ganhar um campeonato mundial, Olimpíadas, sabe? Bom, aí você pergunta para o católico: como é que é a vida sua como católico? Eu vou na missa dominical. De vez em quando eu faço uma oração, né? Aí Santa Teresa vai falar, né, que do valor de vencer um defeito interior. Tem uma força, uma magnitude enorme, porque é como se tirasse o que desagrada a Deus. Está procurando fazer parte daquilo que o amor impele o ser humano. Fazer o que agrada e evitar o que desagrada. Combater mesmo. Então, não, isso não. Aquilo tem força, a força do próprio esforço. A criança nota esforço, sem saber, sem entender o que acontece no pai e na mãe. Tem algo ali que tem uma verdade. Ué, não é nisso que as pessoas buscavam o Padre Pio? Por que as pessoas buscavam São João Maria Vianney, Padre Pio? Por que buscavam? Por ele mesmo, por ser um sacerdote? Não, porque as pessoas sabiam que estava unido a Deus, né? Lógico, é sensacional, você não precisa nem entrar em detalhes dos seus pecados. Padre, você fez isso, aquilo, ótimo. Seria mais fácil, né? Até para a gente descobrir se tem coisa que a gente não está vendo, né? Mas aqui ele está unido a Deus, ele vê, e isso é que atraía as pessoas. Quando as crianças não veem a união, a busca da união com Deus na nossa vida, o que acontece? Ninguém não tem. Então, mais facilmente elas são ideologizadas, vamos dizer assim, né? As ideologias adentram no seu coração, na sua mente, com mais facilidade, porque teve diferença de critérios. Ou a segunda coisa, que é a desunião de procedimentos. Ou seja,
claramente pai e a mãe fazem coisas, um sabotando o outro. Na verdade, eles estão sabotando o filho, né? Porque eu acho que você se cedeu, querido. Isso não é conversa de democracia. Isso os dois conversam depois sobre o excesso, o exagero ou o pouco que deveria ter cuidado. Deveria ser depois, não na frente dos filhos. Por quê? Pode acontecer um erro, sim. Não, um erro na medida da própria correção. Por quê? Por causa do seu próprio vício, né? De Santo Antônio Maria Claret. Por que as pessoas corrigem mal? Porque às vezes elas corrigem por causa das suas próprias paixões. Elas corrigem por suas paixões. Mas ele precisava. Sim, ele precisava, só que aí teve um a mais da sua própria paixão. É isso que ele fala. Aqui é que não pode ter, porque perde a força. A gente não acredita muito nisso, às vezes, por falta de sensibilidade interior, de olhar e ver a verdade dessas coisas, né? Que na correção, a única coisa a ser procurada é a glória de Deus, pela alma daquela criança, daquele jovem, né? de ser guiada ali. Então a gente fica procurando saber. Eu tenho 3 filhas, e assim já não dá mais. Eu bato mesmo, e eu bato para valer, né? E aí, eu estou errado? As pessoas fazem perguntas assim. Então, a pergunta é sobre o como. Só que a pergunta, na verdade, deveria ser o para que você corrige. E o por que você está corrigindo. Essas são as perguntas que Claret levanta. Como corrigir uma criança. Então, ali tem critérios. Quais são os critérios que ele vai falar da correção de uma criança? Os pecados contra a justiça, verdade e autoridade. São só esses 3. E dentro deles são tudo ali mesmo. Justiça, autoridade e verdade. As crianças são corrigidas por essas 3 questões, né? O como o pai na graça vai ter que saber analisar para ver a medida corretiva dentro disso, né? Ok, mas tem critérios. Não pode ter diferença de critérios. Não pode, por exemplo, eu estava dentro de um ônibus, eu fiquei realmente incomodado e não estava sabendo como lidar internamente, porque eu estava vendo qual a medida que eu deveria tomar, com uma mãe atrás, com as crianças. No início estavam bem bonitinhas as crianças, mas a mãe começou a ficar irritada, porque era uma viagem um pouco longa de ônibus, e aí ela virou e falou assim: cala a boca, senão eu vou te socar, né? Ela não falou assim: eu vou te corrigir, né, tá, né? Será que ela fez alguma coisa que mereceria realmente uma correção, inclusive física, né? Eu vou socar. A criança sabe que é um soco, né? Aí eu pensei, é força de expressão. Depois de um certo tempo ela falou assim: você deve lembrar a última vez que eu bati em você, né? Lembra daquele soco que eu te dei? Aí eu falei: uau, então é real. Ela dá mesmo, ela soca de verdade, né? E aí e depois que eu até levantei e fui ver, ela estava roxa embaixo do olho. Entendi. Deve também ser socada também, né? Só que tá educando, entendeu? Qual que é a medida da correção ali? Critérios. Muitas vezes os problemas estão nos critérios. As pessoas não se baseiam por critérios, elas se baseiam pelas paixões. Elas não estão olhando internamente com quem tem atenção educativa. Não é chegar em casa, estou em casa, né? Fora de casa a gente tem muito cuidado, né? Tudo, porque a gente não pode parecer como nós somos de verdade, né? Mas em casa todo mundo vê. Então em casa você está no relax, né? Sim, é casa, mas como deveria ser o lar, né? Pio XII vale a pena buscar na internet, ele tem uma série de discursos sobre o lar, profundos e belíssimos. Ele vai falar do lar como templo, né? O altar do lar, o confessionário do lar. Ele está olhando o lar com um lar cristão, né? Diferente assim, né? Não me recordo de ter visto alguém falando do lar cristão assim mesmo. Ele pensa que o lar é só um lugar só para dormir. Ele fala: não, isso aí é o corpo sem a alma. A alma do lar cristão é um pouquinho diferente. Então a primeira dessas virtudes, que é a caridade para com Deus, ela norteia as nossas ações educativas, porque eu estou buscando
o que há de mais importante, o que é prioritário. Eu me baseio nos critérios, cumprir os mandamentos, viver uma vida de oração mais séria. O Padre Leonel, ele diz assim, né? Que você deve cuidar do homem que está à frente da criança. É do homem que está à frente da criança, porque é ele quem educa com a pessoa dele. Não é diferente de nenhum outro santo, tá? Eles estão voltados a cuidar do coração do mestre. Mas ele vai colocar uma outra coisa interessante. Ele diz: a crise da pedagogia moderna tem várias ordens, mas uma delas tem o fato de ver que faltam mestres, pessoas de fato que têm uma vida coerente com educar o ser humano. Porém, para formar esse ser humano, temos que cuidar, em primeiro lugar, em ordem, antes mesmo do professor ir para a faculdade, fazer pedagogia, né? Antipedagogia, né? Antes dele fazer isso dali. Se alguém fez pedagogia, não fica magoado, eu também já fiz, e tenho razões para entender que não é uma pedagogia, porque pedagogia é a arte de guiar os pequeninos. Então precisa saber quem é que está conduzindo, que caminho que ele vai percorrer, onde ele quer chegar. Pedagogia é isso. Então, se tinha que ver se essas pedagogias estão levando para onde, que ideias que eles usam, e o processo educativo, se ele está de acordo com a formação própria de um homem, né? Onde Deus é o centro, não é o próprio homem, tá? Isso aí eu já estou ouvindo faz não sei quanto tempo. Não, o centro das coisas é o homem. Esse é o problema. Tirou Deus do centro e colocou o ser humano. A gente não se basta, né? Deus não é o centro das coisas para as pessoas. Enfim, e isso era uma ideia própria da Revolução Francesa, né? Com a própria laicização da escola, enfim, do Estado. E aí o Padre Leonel fala assim: olha, tudo mais não passa de simples meio ou instrumento nas mãos do educador, se ele não estiver formado. Que importam esses palácios escolares construídos segundo todas as exigências estéticas de arquitetura e profiláticas da higiene, se delas nascem consciências infiéis aos seus deveres, vontades escravizadas ao vício, candidatos à delinquência precoce? Que grande vantagem haverá em robustecer os organismos para pôr a serviço do crime músculos mais enrijados, enriquecer as inteligências de conhecimentos para multiplicar os instrumentos de uma malícia mais refinada? Ele está tentando resumir o seguinte: a escola não é ensinar, como alguns estão dizendo por aí, matemática, português, ciência e química, basta isso. Não é isso. Mas tirando a sua ideologia já não dá? Não dá. Tirar a ideologia é mais que um dever. Saber o que é que se faz, como se faz, ter a ciência da educação, é o que é necessário. Senão a gente está pensando que vamos fazer um lugar ali ideal e tal, né? As pessoas pedem: quais livros vocês usam? Né? A gente usa Lusíadas. Aí você dá o Lusíadas na mão do fulano, ele dá uma folheada, nem sei como usa isso, né? Vai servir? Não, então você tem que formar o cara para entender o Lusíadas. É um trabalho para isso, né? Eu discordo do material. Então é que tem que ter o educador, tem que ter a formação interior dele. E se a gente está pensando que isso é pouca coisa, o Padre Leonel vai citando um monte de socialista na TORP, na Alemanha, né? Enfim, e outros que ele vai citando, mostrando assim como eles estão interessados na educação. Razões que eu vou mostrar só na outra conferência, né? Por hora, a gente precisa chegar na segunda virtude, que aí vai entender por que eu entrei nessa esfera. Saímos da caridade para com Deus, ou seja, da união para com Deus, para uma que ele chama de ciência. A segunda virtude do mestre é a ciência. Que ciência é essa, né?
é o fato de devotar-se a vida ao estudo, consagrar-se ao estudo. Ele diz até que para o sacerdote é como se fosse um 8º sacramento de São Francisco de Sales. Não é desculpável não estudar. Só que o problema é que as pessoas entendem estudo, tirar um título. Elas pensam que estudo é cumprir lá. Não é isso a vida de estudos, né? Confundem leitura com estudo. Leitura é uma coisa, estudo é outra. Estudo é depois, né? Onde a pessoa, depois de muita leitura, vai fazendo todo um trabalho de relação das coisas, próprio da área da metafísica, que era a ciência das ciências, a mãe das... Né? Por quê? Por quê? O padre Alfredo Sainz, um grande argentino, diz: porque o professor, em toda aula, ele tem que cumprir um itinerário, em toda aula. E o que ele tem que cumprir? Ele tem que ter o hábito metafísico e fazer os outros exercitar o hábito metafísico. Como se faz isso? É que na aula ele tem que saber ordenar as coisas, tem que saber hierarquizá-las, saber fazer com que eles encontrem o núcleo comum das coisas, ou seja, a coisa como ela é, na sua essência, o mais profundo disso, do que ela é, fazer as relações entre elas. Ou seja, eu vou dar uma aula, a próxima aula não é desplugada, eu tenho que mostrar a relação, eu tenho que mostrar a ordem das coisas, para que ele possa entendê-las. Ele não está simplesmente obtendo uma informação para me reproduzir numa prova. Isso aí é o homo faber do marxismo. Isso aí não serve para nada. Se você quer levar um homem à sabedoria, você tem que ensinar ordem, relação, hierarquia, entender as coisas como elas são. São hábitos próprios da metafísica. Aí você está formando uma pessoa que, ao terminar o ano em História, ele tem claro à sua frente um quadro em que ele enxerga, através do professor, aquelas verdades que ele foi relacionando. É como se fosse um quebra-cabeças para as crianças, né? A criança montou, daí começa a enxergar, olha, vi isso aqui. Exatamente, aquela aula em que o professor, ele foi trabalhando, ele descobriu aqui uma verdade, guardei. Vai fazendo outras, descobriu uma segunda verdade, uma outra, e depois ele junta e observa, né, a beleza das relações, da ordem das coisas, de como elas são. Então, o estudo tem na sua estrutura a necessidade de ajudar os outros a aprender a estudar. Quando o jovem chega numa certa idade em que você não precisa falar para ele, vai estudar, não, ele estuda, ele ganhou disciplina, né, séria. Ah, mas todo mundo consegue? Bom, depende de uma série de bases para que ele possa fazer isso também. Não é só o estudo, hein? Não esqueçam da primeira das virtudes, mas essa segunda do estudo, ela é importante, porque ela atende a aquilo que o homem realmente tem na sua natureza. O homem é um ser intelectual, né? Então ele precisa saber educar sua inteligência, precisa formar a inteligência. Então, o estudo aqui como uma ciência de São Francisco de Sales, em que o mestre está formado e sabe formar isso nos demais. E a terceira, a prudência. Mas que interessante ele coloca a prudência, porque a prudência é aquela medida em que você vai saber ajudar o jovem a colocar os meios para chegar ao fim último do homem. Ele vai sabendo aprender a dispor das coisas, de todas elas. Ele não exagera, não vou estudar demais, né? Rezar demais faz mal? Vamos dizer, não, lógico que não. Pode fazer sim, tem muitos santos que falam isso. Ah, mas o inimigo não sugere oração. Ah, pelo amor de Deus, então nunca deu nenhuma obra espiritual, né? Ele pode sugerir que a pessoa faça alguma grande obra espiritual para que depois ele desanime e não faça mais nada no dia seguinte. Não é que ele quer pela oração em si, não é que ele pelo equívoco. E aí tem uma obra muito importante a ser lida, que foi reeditada pela editora Eclésia, né? Chamada O Discernimento dos Espíritos, de um jesuíta do século XVIII, Padre Giovanni Scaramelli.
Na verdade, ele é uma obra assim, prima, que ele vai retirar dos grandes santos todas as orientações para a pessoa conhecer os movimentos interiores. E ele já começa assim, olha, um tiro de canhão, o dele é assim, a bomba atômica. Porque ele chega e fala, olha, sabe aquela sensação que você teve na vida espiritual? Aí sei, eu senti, eu tive ele. Então não foi espiritual, né? Mas não foi? Como é que ele pode falar que não foi? Não, foi só sensível. Então se foi sensível, ainda não é onde você deve chegar. Ele está se fazendo em Santo Inácio, tá? Ele vai mostrar todo o caminho, itinerário profundo da alma. Estamos formando educador. Por que estou colocando essa obra? Para ajudar a pessoa a aprender um pouco da prudência. Porque senão ela vai começar a educar o outro. Olha, eu tenho dificuldade na oração. Vou te ensinar como é que é, né? Aí, conforme você acha, ou conforme os critérios próprios da oração, né? Será que eu tenho tanta segurança para fazer isso, né? Será que eu conheço para poder guiar uma alma sobre isso? Opa, um jovenzinho que de repente numa escola católica séria está chegando com grandes questões e que envolvem questões espirituais. Será que eu consigo orientar mesmo? Tenho segurança para fazer isso? Estou dizendo que eu também não tenho, tá? Então a gente está estudando, né? Está tentando entender, praticar para poder ensinar, porque tem filhos, tem que chegar antes deles, né? Então quem educa tem que chegar na frente para poder puxar, porque senão você não tem autoridade nenhuma, né? Deus te fez autoridade para você conduzir, só para isso. Você não, você se conduz sozinho. Se ele fez pai e a mãe autoridade, né? Ou também dá ali ao professor uma certa autoridade, é para isso, né? Então essas 3 virtudes, elas vão resumir um itinerário de um mestre que praticamente cumpre aquilo que é o tripé da vida de todos os santos: oração, estudo e apostolado. Você vai ver isso em São Bernardo, você vai ver isso nos grandes santos, né? Os mestres tinham em conta isso, né? Dentro delas estão todas as outras coisas e virtudes que a gente necessita saber, né? Bom, eu vi ainda o tempinho que ainda tem. Aqui na encíclica tem um trecho que ele diz assim, né, o Papa: para este efeito é indispensável que todo o ensino e toda a organização da escola, mestres, programas, livros e todas as disciplinas sejam regidos pelo Espírito cristão. Olha, é interessante. A pessoa, vamos dizer, a escola, né? Só que ela é do sistema educacional atual. Então, você está fazendo uma salada de frutas. Não, salada de frutas não, que as frutas ainda combinam, né? Você está fazendo um bolo de cenoura sem cenoura, colocando arroz doce, cimento, um monte de coisa, mas não é bolo aquilo, entende? Só que a gente não está olhando e vendo que é incoerente. As crianças precisam de um lar coerente, de uma escola coerente. E eu não tenho que dizer em relação à igreja isso, ou seja, um sacerdote que também essa coesão, essa força interior, né, que pulsa a vida para que a criança possa encontrar, né, nessas verdadeiras instituições, a igreja, a escola e a família juntos, né, na educação do ser humano. É isso que em si os educadores tentam, os santos educadores tentam mostrar de necessidade para que uma criança seja bem educada, né? Agora, o que ainda faltaria dizer que o educador precisaria ver? Eu vou destrinchar melhor na outra conferência, mas aqui eu já um pouco toco nisso, que é ter muito claro o fim da educação. E ter muito claro não significa pensar assim, eu sei, é a santidade. Ter clareza não é isso. Ter clareza é, eu vejo o fim e todo o processo diário, toda a organização da formação do homem
tem total coerência, se observa com clareza todo o processo. Eu vejo nisso. Quem observar o processo sabe para onde está caminhando. Vê no dia a dia da formação de uma criança dentro do lar ou dentro de uma escola. Porque essa falta de coerência do processo e do fim gera problemas. Então não dá para fazer uma escola socioconstrutivista em suas atitudes, né, com um professor que fala, eu sou católico. Mas eu sei que isso não para o professor, eu sou professor também, é o instrumental que a gente recebe na faculdade, né? A gente recebe esse instrumental, ainda que sejamos católicos. Então, sem perceber, que está trabalhando assim. E no lar? Porque aí não tem uma faculdade. No lar, o problema está no fato de a gente, quando começa a ver um pouco da verdade, a gente tira férias, a gente fala assim, eu já estou bem, ótimo, pode ser que esteja bem, né? Mas enquanto está vivo, né, a gente tem riscos, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado. Então, o programa de formação no lar, o programa de formação de uma criança no lar, vem daquela obra, né? Tem um trechinho minúsculo de São João Crisóstomo, em que ele fala assim, que não é porque a criança é muito pequena que ela não deve aprender a rezar, aprender a oração, de São João Crisóstomo. Ele fala, não, mas o meu filho já está aprendendo, ele sabe o credo em latim, ele sabe um monte de oração em latim, já sabe um monte de oração, ele já sabe tudo. Ótimo, faz parte também aprender, né? Mas não é ali que ele está falando, porque ele continua e diz assim, tem que gerar nele a devoção, devócio, entrega, que o jovem começa já a se entregar, gera a devoção. Tem gente que fala assim, não, devoção é uma coisa piega, não tem nada a ver com isso, não sabe o latim, tá? Devoção é entrega, tá? Então, muito bem. Então essa criança tem, aí ele fala devoção e empenho. Então, pera lá, então quando ele vai dizer que Samuel fez isso, é porque ele aprendeu a todos os dias ter tempo sério, né, e buscar, através de um caminho seguro, uma união com Deus. Isso está no capítulo, São João Crisóstomo vai falar sobre oração, e vai falar, não pense que é porque é criança que não aprende não, tá? Então, neste programa da criança, antes dos 11 anos de idade, num lar sólido, num lar em que eles são maduros para educar seus filhos, eles têm consciência para saber ensinar o caminho até mais ou menos seus 11 anos de idade. Isso é comum entre os santos educadores, inclusive por quê? Porque chega o período dos hormônios, né? Se ele tem dentro dele já uma certa clareza, quando começa seria o período das certas desordens dos amores, ele aprendeu a ordenar as coisas no seu interior. Então, vem aquilo, beleza, tá? Não é que ele tira no peito e faz um gol, não é isso, hein? É que ele sabe observar, ele entende. Agora, quando ele não tem ferramentas, ou ele não sabe usar as ferramentas que estão à sua mão, ele fica perdido, e ele não vai conversar com o pai e com a mãe muitas vezes. E não adianta me convencer não, tá? Relaxa, porque eu não precisa tentar me convencer do contrário, porque eu converso com o pai o tempo todo, né? E eu também observo meus filhos, né? Se você não está convencido, no Catecismo da Educação tem um capítulo chamado O Impacto da Sensualidade. É só você olhar, é como se fosse ensinando um médico. Quais são os sintomas? Vou te dar todos os sintomas. Se você observar isso aqui, muito provavelmente possa ter impacto. A criança perde um brilho no olhar, fica mais fechada, mais melancólica. Não é a introspecção boa, é melancólica, é diferente. Fica mais egoísta. Mas todo ser humano é mais egoísta. Não, mas ele pode se fechar mais, né? Mais preguiçoso. Olha, a criança tem uma época que ela quer limpar a casa, limpar banheiro, limpar o teto. Aí depois, mas chegou um momento, tá meio assim. Pode não ser, mas tem que ver a somatória de coisas
está mais egoísta, mais distração. Distração num certo momento em que ele está ali voltado para conhecer as verdades e ele está meio que avoado, pode significar também. Então ali ele vai dando todos os sintomas para a gente poder observar bem a criança, ou jovem, melhor dizendo, e ver se a gente cumpriu o programa. Por quê? Porque, segundo São Tomás, se a pureza é a irmã gêmea da humildade, a pureza é a irmã gêmea da humildade, portanto, o vício contrário é irmão do orgulho. Tá? Sensualidade junto com orgulho. Meu pai não sabe nada, eu sei tudo. As reações próprias de quem está meio que perdido nas coisas, entende? Então, são coisas que o educador tem que aprender, ele tem que ler para poder perceber essas coisas. Vai adquirindo muita leitura, muito estudo, reflexão, observação, oração, para poder notar os filhos e falar, isso aqui tem um impacto muito negativo. Porque começa a ter o quê? Embrutece, né? Dificulta o período do desenvolvimento intelectual. Porque se a vida moral vai mal, a vida intelectual vai mal. Ela não se desenvolve tão bem quanto deveria, porque lhe falta a luz para iluminar suas atitudes também. Tá? Então, estou indicando as leituras porque uma palestrinha não pode ter um efeito assim de que bom, que gostoso, que interessante, não sei o que e tal. Alguns falam que é desnecessário, que bobo, tal. Tudo bem. O que importa é indicar leituras e estudos. É isso que eu entendo que, né? Não é o que eu acho que eu faço na minha casa. Eu não vim aqui para poder falar, olha, o meu filho vai falar de latim para vocês. Eu estou me achando, né? É só ler um pouquinho de Santo Agostinho para poder ver. Olha, antes orantes do que oradores. Antes orantes do que oradores. Né? Às vezes está preocupando. Tem que preocupar com essa parte também, mas é que o problema é que não pode descuidar da parte principal, que dá a ordem. Inclusive, o Padre Leonel tem aqui uma imagem no livro, belíssima. Ela explica bem o entendimento que os jesuítas tinham. Ele coloca assim, no núcleo tem aqui o ensino da fé, da religião. Aí a esfera em volta dela, a moral. E as outras áreas que são da manutenção do homem. A educação das ciências, diversas, tal. É isso mesmo, ou seja, pulsa, norteia, é exatamente o que o Papa fala aqui, está norteando. Né? É isso que os jesuítas faziam. O educador tem que ter clareza do fim e dos processos, de olhar, saber observar isso nas crianças. Né? Era um lema de São Carlos Borromeu: omnia videre, tudo vê, né? Pauca corrige, pouca coisa corrige. Por quê? Porque ele está observando, para saber conduzir. Enfim, e a gente chega aqui ao fim para dizer que, lógico que teriam mais algumas ideias a apresentar, mas o mais importante, né, é dizer assim, sinceramente, de coração, né, o cristianismo não é externo, né? O cristianismo não é simplesmente a gente cuidar do que a gente está simplesmente vendo, olhando assim, né? Não é, todo mundo mais ou menos sabe disso, mas a gente às vezes está educando o filho para fora, né? Santo Agostinho termina dizendo assim: o que é educação? É fazer o homem exterior ceder ao interior. Ele tem que aprender a ceder para o interior dele. E a vida dele é dentro. Aqui São Bernardo fala de outro jeito. Ele fala assim: qual é o problema? Ele saiu pelas janelas dos sentidos, fecharam-se as portas e ele ficou fora enquanto o seu mestre está dentro, né? Ou seja, quem que é o seu mestre? Não tem coisa esotérica aqui não, tá? Pelo amor de Deus, tá? É Cristo que habita numa alma, né? Ainda mais está em graça, né? Então só o problema é que a gente é levado a viver fora. Tudo é para fora. E às vezes a gente está educando para fora. Está educando para fora. Fala, filho, é dentro. É ali a vitória. Para você saber se conduzir na sua vida. Eu vou formar o meu filho para o mundo. Isso. O fim da educação é entregar para o demônio a criança. Né? Não é para isso. Pelo amor de Deus, né? Não é isso. Enfim.
Ao final, que chegou agora, tem período de perguntas ou não? Eu estou ouvindo só ronco de barriga. Ouvindo? Roncou? Teve uma que roncou fortíssima. Uau! Perguntas, tá?